Muitas pessoas passam dos limites em algumas discussões, seja ela pessoalmente ou até mesmo nas redes sociais, né? O problema é que essas pessoas não sabem que podem estar cometendo um crime e podem responder judicialmente por isso. Agora, nós vamos conversar com o advogado criminalista e também presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal do Maranhão, Misael Rocha Júnior, e que tem o tema, né, de hoje sobre calúnia, injúria e difamação. Ele vai explicar tudo pra gente agora. Bom dia, ele já está aqui. Ao vivo, online. Participação online. Bem-vindo, Misael, tudo bem? Ô, pessoal, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar nesse programa que já é um sucesso da Casa da Família Maranhense, aqui de São Luís. Parabéns, Iago, parabéns, Jéssica, pelo programa, sempre de muita qualidade. E para mim é uma honra estar aqui com vocês esclarecendo esse tema de direito penal que é tão presente no cotidiano, no nosso dia a dia, na vida de todo mundo. Com as redes sociais a gente sabe que tem aumentado muito essa questão da injúria, da difamação e da calúnia nas redes sociais. E é importante esclarecer para a sociedade sobre esses pontos, para todo mundo saber bem direitinho e não chegar a cometer nenhum crime. Perfeito. Olha, Misael, tem aquelas coisas, né? Você está me difamando, você está me caluniando. Isso é uma calúnia, isso né? Isso é uma injúria. Isso é uma injúria. E às né? vezes não sabe a diferença, não né? sabe a diferença, né? Eu queria partir desse princípio, né? O que é calúnia, o que é injúria e o que é difamação. Vamos começar por aí. Bem, muito bem. Em primeiro lugar, que os três são crimes definidos no Código Penal, no capítulo 5 ali do Código Penal. Então, nós estamos falando de crime. Aquilo que o Estado, para proteger um bem jurídico importante de um cidadão, atribui uma pena para quem comete essa infração. Certo. Então, os três são crimes contra a honra. A injúria é um crime que consiste em simplesmente um xingamento, por exemplo, para ficar mais claro para todo mundo. É você ofender a honra de uma pessoa com uma palavra, com uma situação, você dizer que aquela pessoa é feia, que aquela pessoa é gorda, que aquela pessoa mente, tudo isso é injúria. Ou seja, a injúria é quando você imputa a uma pessoa algo que vai denegrir a honra dela e a imagem dela perante a sociedade. Seria um xingamento. Pronto. A difamação já é um outro crime. A difamação é quando você imputa a uma pessoa um fato falso. Por exemplo, eu estou dizendo que eu vi agora o Iago na praia tomando um sol, mas isso não é uma injúria, isso é uma difamação. Por quê? Porque eu estou imputando um falso que é falso em relação ao Iago. Ele está apresentando o programa e trabalhando. Ou seja, eu só não estou xingando. Eu estou colocando ele em uma situação falsa, imputando um fato falso a ele. A calúnia já é um crime um pouco mais grave. Ela não é atribuir um xingamento, como a injúria, ela não é atribuir um fato falso, como a difamação, ela já é atribuir um fato falso e que é crime. Ou seja, por exemplo, eu vi João roubar a bicicleta de Maria. Ou seja, João é ladrão. Isso, quando você imputa um crime falsamente a uma pessoa, você está incorrendo no crime de calúnia. Então, esses crimes contra a honra são injúria, quando a gente atribui a uma pessoa um xingamento, quando a gente vai denegrir a imagem dela com uma palavra. A difamação é quando eu imputo um fato falso àquela pessoa, algo que ela não fez e eu estou difamando ela. É a conhecida fofoca. E a calúnia, que é quando eu imputo, além de um fato falso a uma pessoa, um fato que é crime. Então, se eu disser que A é ladrão, se eu disser que A sequestrou alguém, se eu disser que A roubou, eu estou cometendo crime de calúnia. Essa é a diferença, e todos são crimes previstos no Código Penal, são condutas graves e que acarretam problemas judiciais com uma responsabilização criminal para as pessoas que cometerem esses crimes. Era isso que eu ia perguntar agora, que a gente está falando aqui, né, sobre crimes contra a honra, e eles são previstos em lei. Então, a pessoa, ela pode sim registrar em forma de boletim de ocorrência. Como é que faz se eu me sinto, né? Eu sinto que, olha, eu fui vítima de injúria, eu fui vítima de de calúnia. Como que eu, que estou me sentindo lesionada, eu posso entrar com uma ação contra aquela pessoa? Maravilha. Pois bem, primeiro passo, claro, como você bem falou, registrar um boletim de ocorrência. E uma informação útil para a sociedade é que o boletim de ocorrência, salvo aquele de roubo de veículos, ele pode ser registrado em qualquer delegacia.
Então, você não precisa ir numa delegacia específica para registrar um boletim de ocorrência. Qualquer delegacia, você registra este boletim de ocorrência sobre essa injúria, difamação ou calúnia que você foi vítima. Essas ações, diferentemente das ações públicas, são ações privadas, ou seja, eu, enquanto ofendido, eu, enquanto vítima, tenho que ingressar com uma ação penal privada perante o judiciário. Para isso, eu devo contratar advogado e, caso eu não tenha condições de contratar um advogado, pleitear que a Defensoria Pública me assista na defesa desse meu direito, da minha honra que foi ferida. Então, essas ações, salvo algumas exceções em que existe uma concorrência entre a postulância, entre o Ministério Público e a vítima, em alguns casos o Ministério Público pode sim pedir, mas mediante a representação do ofendido. Você tem que fazer um boletim de ocorrência e aí ingressar com uma ação penal privada através de advogado ou defensor público no judiciário, para que aquela pessoa que contra você desferiu calúnia, injúria e difamação seja responsabilizada. Entendi. Então aí a gente consegue... tem gente que comete os três, consegue cometer os três numa mesma, né? Numa mesma situação. Não é... por exemplo, é só você falar que alguém levantar falar difamação, calúnia, injúria, mas aí a punição é maior ou escolhe a punição maior e aplica só uma? Olha, todas essas situações, elas são, como a gente está falando de um processo judicial, são analisadas de acordo com um caso concreto. Mas é claro que se a pessoa pode cometer os 3 crimes em uma única frase e vir a responder pelos 3. Ah, então responde pelos 3. Não pega o maior e vai não, né? E olha aí, agora... Inclusive, ela pode ter ações diferenciadas. Ela pode ter uma ação penal privada de injúria, uma ação penal de difamação e uma outra de calúnia. Ou seja, 3 processos criminais. 3 processos. E eu fiquei assim pensando, né, Iago, porque assim, existem vários, a gente está convivendo aí mais dentro de condomínio, mais dentro de casa e muito nas redes sociais, né? E hoje todo caso vira uma polêmica. São presidente que fica doente, artistas que se separam, né? Fulano que deu golpe ou parece que está sendo cogitado que deu um golpe na rede social, de celular que vendeu, enfim. Aonde que vai essa liberdade de expressão, né, nas redes sociais? Acusar alguém nas redes sociais, né? Ou até mesmo no condomínio, até onde pode ir essa minha opinião para eu não estar cometendo nenhum desses 3 tipos de crimes? Olha, essa pergunta ela é muito interessante. A gente está falando, então, do limite da liberdade. Uma grande liberdade que nós temos, que é a de expressão. Olha, a liberdade de expressão, ela não pode ser absoluta. Eu não posso usar do meu direito de fala, do meu direito de voz, dos meus espaços, para atacar a honra. Então, a liberdade de expressão, na melhor interpretação constitucional, ela não pode ser amparada nos casos de crimes contra a honra. Os crimes contra a honra não são amparados pela liberdade de expressão. Certo. Se vier a injuriar alguém, a denegrir a honra de alguém, a imagem de alguém, se eu imputar um crime a alguém, um fato falso, essa minha liberdade de expressão vai ser, infelizmente, diminuída para eu ser responsabilizado criminalmente. Porque em direito, quando a gente fala de princípios, a gente não pode pegar um princípio, que é a liberdade de expressão, e afastá-lo em detrimento do cometimento desses crimes. Entendi. Infelizmente ou felizmente, ela não está amparada. Então, a liberdade de expressão ela é limitada pelo aquilo que o Código Penal atribui como crime, ou seja, a injúria, a difamação e a calúnia não são amparadas pela liberdade de expressão. Se em seu discurso, se numa reunião de condomínio, se numa live você se ofendeu, e você pode sim responder criminalmente por isso. Existe uma questão, inclusive, sobre a liberdade de expressão que eu queria comentar, que está sendo muito comentada hoje em voga, que é a questão da criminalização das fake news. Ora, isso vai atingir a toda a sociedade, isso vai ser um impacto negativo na liberdade de expressão. Isso já é um outro lado. Por quê? O direito penal, ele é mínimo, ele não é máximo. O direito penal regula as condutas realmente que ofendem a dignidade e a honra e que vão lesar bens jurídicos importantes da pessoa e da sociedade. Já existe previsão no Código Penal dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Isso é mais uma tentativa de calar a grande mídia, de calar as redes sociais.
Por quê? Porque isso vai ser usado como ferramenta de perseguição. Se Entendi. você Contra se sentir notícias, injuriado na sua honra, isso. Se você se sentir ofendido, injuriado, difamado, caluniado, você já tem essa previsão no Código Penal para se defender e processar a pessoa, o autor dessas ofensas. Entendi. Então, eu acredito que a resposta nós já temos, ela está lá no Código Penal. Agora, Não precisaria de uma inovação. Ô Misael, por exemplo, a maioria das redes sociais, né, ela tem os chats privados e tem o próprio WhatsApp, né? Porque uma coisa é você publicar ali no seu Instagram, no seu Facebook, e aí vir alguém e cometer um desses crimes ali que está visível para todo mundo. Mas caso a pessoa sinta-se lesionada no direct, No né? privado, Recebeu, sei lá, um arquivo, um vídeo, ou então a pessoa foi lá tentar cometer fazer uma difamação, ou falar mal, ou então mandar para uma outra pessoa, ou mesmo no WhatsApp, que tem muitos grupos, né? Ou numa conversa privada de WhatsApp. A gente precisa tomar que tipo de providência? É printar? É ir logo levar o celular e mostrar lá? Na É delegacia, salvar né? o telefone? É tentar buscar o e-mail da pessoa? Pois bem, essa é uma questão que é de cunho jurisprudencial, ou seja, como os tribunais, os juízes, as decisões têm sido publicadas de acordo com esses crimes. Ou seja, isso é uma questão muito do caso em concreto. Por exemplo, tem se admitido na jurisprudência que essas ofensas elas têm que ser públicas. Então, as ofensas, quando no privado ou no direct, dificilmente ensejariam um processo criminal. A pessoa poderia interpor, poderia entrar com essas ações criminais, só que a jurisprudência ela tem se manifestado que essas ofensas elas têm que ser públicas para que elas tenham uma relevante ofensa à dignidade da pessoa e, assim, elas lesionem o bem jurídico dela, que é a honra. Então, assim, numa conversa privada, muito dificilmente a gente vai conseguir perseguir esses crimes. Entendi. Chato, né? É chato. Agora, sim, tem alguma inovação legislativa, tem alguma lei nova com relação a esses crimes contra a honra em que a gente tem que se atentar? Galera que está na rede social, galera que está aí conversando aí dentro dos condomínios, nos grupos privados, tem alguma coisa que a gente tem que se atentar? Sim. E eu queria até fazer um esclarecimento sobre isso. Além desses 3 crimes que eu falei, que é a injúria, a difamação e a calúnia, você pode ainda responder, caso uma dessas suas ofensas, ou por injúria, difamação e calúnia, tenha aberto um procedimento criminal contra uma outra pessoa. Por exemplo, eu falei que João era ladrão, e a polícia começou a investigar João, e ele está respondendo um processo criminal com base no meu testemunho como prova, por exemplo. Isso ainda é um outro crime chamado denunciação caluniosa. Eita. É quando a ofensa à honra ainda instaura um procedimento criminal contra uma outra pessoa por conta da mentira que estava ali naquele conteúdo. Ou seja, é a denunciação caluniosa. É muita Nós coisa de temos novela, né? Nós temos vários projetos de lei hoje tramitando no Congresso Nacional. Esse que eu falei da criminalização da fake news, que é um grande absurdo, que só existe em países totalitários, onde o Estado quer regular a mídia, as redes sociais. E nós temos também, agora está aproximando o período eleitoral, que nós temos a ofensa aos candidatos, a seus projetos de campanha, que também pode desaguar em mais uma ação crime, pela denunciação caluniosa eleitoral. Mas acredito que quando a gente fala de inovação legislativa, o que os grandes comunicadores, o que a mídia tem se preocupado e tem se manifestado hoje contra, é totalmente contrário a esse projeto de criminalização de fake news. Por quê? Porque nós já somos amparados por aquilo que o Código Penal prevê como crime, que são os crimes de injúria, difamação e calúnia. Tá aí, Ô, gente. Misael, a gente agradece muito sua disponibilidade, viu? Acho que hoje a gente conseguiu, né, falar um pouco a diferenciação desses 3 crimes, né? E também falar sobre um assunto que é sempre atual para as pessoas não esquecerem, né? Porque ali a gente está no dia a dia, a gente acaba curtindo um comentário, acaba falando demais, acaba se arrependendo. Então a gente agradece muito aí a sua participação e colaboração aqui com o nosso programa, tá? Olha, pessoal, eu estou muito honrado de estar aqui, muito obrigado por estar nesse programa de vocês, que só tem crescido, um programa de imensa qualidade, parabéns pelo trabalho. E como eu não estou todo dia na TV, me permitam mandar um alô para minha noiva, a doutora Thalita Guimarães, para o meu pai, para minha mãe, o pastor Misael, Dona Meire, e para o meu sócio Charles Dias, que está lá no escritório, eu estou aqui de home office,
teve uma sustentação oral agora e eu deixei ele trabalhar lá tranquilo. E para mim foi uma honra estar aqui. E lembrem-se, os crimes contra a honra talvez façam você nunca mais dizer que nunca cometeu um crime, porque possivelmente todo mundo já fez uma fofoca contra outra pessoa. Verdade. Então vamos ter cuidado para isso não virar um processo criminal também. Tá certo, Misael. Obrigado, viu? Tá aí, né, Nada, gente? pessoal, que agradeço. E o convite já fica aberto para ele voltar aqui quantas vezes quiser, que a nossa casa está aberta.